Olá, alunos do terceiro ano, agora a gente vai começar aí a nossa terceira videoaula. Depois da primeira e segunda parte, da onde a gente analisou as redes de transporte e telecomunicações e sua a nível global, agora a gente vai enfocar nas redes de transporte e telecomunicações no Brasil. Então, o Brasil é um país que apresenta uma grande dimensão territorial, onde as grandes distâncias são um obstáculo para as redes de transporte. Então, de norte a sul, de leste a oeste, a gente tem distância aí de 4.000 quilômetros, por exemplo, né? Então, a necessidade da integração de áreas litorâneas, porque as áreas litorâneas no Brasil, perto do Oceano Atlântico, são as áreas mais desenvolvidas economicamente. A integração dessas áreas litorâneas com o interior do país e entre as regiões, né, além de fazer o Brasil se integrar com outros países sul-americanos, é indispensável para o desenvolvimento econômico do nosso país. Hoje é a nossa grande dificuldade, né? Uma integração do sistema de transporte a nível continental na América do Sul e uma integração a nível de transporte entre as regiões mais desenvolvidas economicamente, região sul, sudeste, o litoral do nordeste, com o interior do país, né? O interior do nordeste, centro-oeste e norte. Isso é extremamente importante. Há muito tempo que o Brasil sofre perdas econômicas constantes em razão do alto custo dos serviços de transporte. Então, o custo do Brasil, que a gente fala do ponto de vista logístico, né, da exploração de recursos naturais, produção agrícola, produção industrial, comércio e serviços como um todo, a gente tem um custo elevado baseado nas perdas econômicas que a gente tem com o nosso precário sistema de transporte. Então, a gente tem má conservação de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, e essa deterioração foi o resultado da falta de investimentos públicos em infraestrutura nas últimas décadas, né? Então, teve um investimento ali durante os governos militares, a crise dos anos 80 agravou fortemente a economia brasileira, houve falta de investimento público nas nossas redes de infraestrutura de transporte e telecomunicações. A gente chega nos anos 90, então, com um crescimento econômico que o nosso sistema de infraestrutura, logística, transporte e comunicação não acompanha. Apesar de na última década, as últimas 2 décadas aí no século XXI, a gente teve alguns avanços, mas esses avanços são muito poucos comparado à nossa necessidade de investimento para o desenvolvimento econômico e da nossa infraestrutura como um todo. Então, a rede de transporte no Brasil enfrenta alguns problemas que ao longo dessa aula e da próxima também a gente vai discutir aí com vocês. Então, primeiro, qual é a distribuição dos transportes no Brasil, né? A gente tem uma concentração no modal rodoviário, 61% de todo o transporte no Brasil, seja de mercadorias ou pessoas, é feita pelo modal rodoviário, 20% pelo ferroviário, utilizado basicamente para transporte de mercadorias. A gente não tem quase nenhuma linha de transporte de pessoas por linha férrea, acho que Belo Horizonte, Vitória e algumas turísticas, né? Aquaviário, utilizado principalmente nas hidrovias que o Brasil tem, mas concentrado na região norte. O dutoviário, que é o transporte por duto, basicamente é mineroduto, gás e petróleo por dutoviário. E o aéreo, que responde por 0,4% da nossa matriz de transporte. Então vamos lá, um mapa aqui bastante complexo, né? Ficou muito sobrecarregado, mas mostra aí as diferentes redes de transporte, né? As linhas em vermelho são as estradas pavimentadas, as grandes rodovias. As marcações de quadradinho amarelo são os terminais hidroviários. A gente tem aqui na Bacia Amazônica, né? Pegando aqui, no do Rio São Francisco, e aqui o sistema Tietê, pegando ali a bacia do Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, que sai até lá no Rio da Prata. Os laranjas aqui com um símbolozinho, é um símbolozinho de avião, são a marcação dos aeroportos de nível internacional e doméstico. E os naviozinhos aqui na costa são os nossos portos, né? E a quantidade de movimentação. Acho que se der um zoom aqui vai melhorar um pouquinho, vai dar para ver melhor. Não vai dar para ver melhor. Abra o olho, porra! Né? Então vamos voltar aqui. Então, como há uma desigualdade no uso das matrizes de transporte no país, leva a uma sobrecarga no transporte rodoviário. Então, o transporte rodoviário recebeu grandes investimentos, apesar de aquém da necessidade
de um país com dimensões continentais levou aí a uma concentração no rodoviário, né? E a gente não houve investimento em outros modais para que haja uma diversificação da matriz de transporte no Brasil. O transporte rodoviário, né, ele acaba sendo mais utilizado tanto para o transporte de carga quanto para o de passageiros, recebendo mais investimentos aí que outros modais. Então, de cada modal, a gente vai discutir agora. Ó. Primeiro, começando pelo transporte rodoviário. A implantação da indústria automobilística a partir dos anos 50, naquele modelo ali do governo JK, que a gente viu lá em industrialização no primeiro bimestre, né, com a atração das indústrias automobilísticas, foi fundamental para o desenvolvimento das rodovias no país. E até hoje é o mais utilizado para o transporte de passageiros quanto de carga. Então, por dois motivos. Primeiro, atrair as indústrias automobilísticas para a geração de emprego e dar um caráter de modernidade para a nossa sociedade brasileira. E o segundo, que o investimento em infraestrutura de rodovias ele é menor do que outros modais, como ferrovia ou transporte aquaviário. Mas a capacidade de transporte de mercadorias e pessoas é bem menor. Então, a concentração de transportes por rodovias deriva justamente da incapacidade do Brasil de investir em outros modais mais eficientes. Às vezes a gente fica refém tanto da indústria automobilística, que acaba exigindo do governo incentivos fiscais, políticas direcionadas para o transporte rodoviário, quanto na mão dos caminhoneiros. Então, quando o Brasil tem uma greve de caminhoneiros, praticamente para, porque grande parte das mercadorias são transportadas por caminhões. Como a gente não tem uma diversidade, isso atrapalha muito o Brasil, temos uma dependência muito grande desse modelo. Né? O oligopólio formado pelas indústrias automobilísticas, que eu acabei de citar, e o incentivo governamental para essas indústrias, que eu acabei de colocar para vocês também. E aí, quando eu analiso um mapa de transporte no Brasil rodoviário, eu vejo que as grandes rodovias pavimentadas, esse mapa de 2010, mostra ainda uma grande concentração no Sudeste, no Sul e Sudeste do Brasil, com algumas áreas da região Centro-Oeste, principalmente por causa do desenvolvimento da produção agrícola na região Centro-Oeste. Interior do Nordeste já tem uma malha rodoviária considerável, mas quando eu vou ver o norte da região Centro-Oeste e toda a região amazônica, não tem investimento rodoviário significativo. Agora falaremos do transporte ferroviário. O transporte ferroviário no nosso país integra poucas áreas do país e é constituído de trens antigos, de baixa velocidade e infraestrutura desatualizada. Essa modalidade de transporte foi a primeira de transporte no Brasil no sentido de transporte terrestre, teve seu auge durante o ciclo do café e foi importante no início do nosso processo de industrialização e a partir dos anos 50 e 60, com investimento do transporte rodoviário, acabou caindo em desuso. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem menos quantidade de quilômetros de linha férrea do que a gente tinha nos anos 40, 50. Quase metade do que a gente já teve ao longo da nossa história. A malha ferroviária brasileira concentra-se principalmente no estado de São Paulo, Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul. No país, as ferrovias são utilizadas basicamente para o transporte de cargas, com exceção da chamada malha ferroviária urbana em algumas metrópoles, que é a questão dos trens urbanos, que tem em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, nas grandes metrópoles, que você tem ali os chamados trens urbanos. Aqui é um mapa do modal de transporte ferroviário no nosso país. Né? Se você reparar aqui, próximo ao litoral do Nordeste, a área economicamente mais dinâmica da região Nordeste, né? Aqui você tem concentração no Rio Grande do Sul, né? Estado de São Paulo, Minas Gerais, com um pedaço aqui no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Então, Sul, Sudeste, que são as áreas de maior dinamismo econômico do nosso país, e o litoral do Nordeste são as áreas que concentram a nossa rede ferroviária, basicamente para o transporte de carga, né? Principalmente ali do extrativismo, matérias-primas para as indústrias de bens de produção, indústrias de transformação e etc. Transporte aquaviário. No Brasil é utilizado o marítimo fluvial, o marítimo pelo oceano, basicamente para importação e exportação de mercadorias, e o fluvial utilizado ali através dos rios. Apesar do nosso litoral extenso, é pouco utilizado no transporte interno, ou seja, né, a gente não tem transporte de mercadorias e pessoas no litoral brasileiro. Quando alguém do Rio de Janeiro quer mandar uma mercadoria, né, transportar
para o Nordeste vai por caminhão, aonde o custo seria mais barato se saísse de um porto do Rio de Janeiro e descarregasse no porto no Salvador ou no porto em Recife, que é o que a gente chama de transporte por cabotagem, que é o transporte marítimo para o transporte interno. O Brasil usa basicamente o transporte marítimo para importação e exportação de mercadorias, com o Porto de Santos sendo o nosso porto aí mais movimentado. Então, pouco utilizado tanto para passageiros quanto de carga, né? Sendo o principal objetivo aí exportar mercadorias para o exterior. Ainda assim, os nossos portos apresentam uma série de problemas, o que torna caras as operações de transporte. Os nossos portos já estão bastante saturados, né? Não tem infraestrutura necessária para acompanhar o fluxo de mercadorias que se dirigem para esses portos. Mesmo sendo a opção mais barata de transporte, ou seja, o custo de transporte de uma tonelada de mercadoria para cada 1 quilômetro rodado, pelo hidroviário, é o mais barato, o transporte aquaviário, né? É pouco utilizado tanto no transporte de cargas quanto de passageiro, excetuando a região amazônica, aonde é o principal meio de transporte. Então, devido ali à bacia do Rio Amazonas, né, e a ligação entre as cidades, você não tem ligação rodoviária, né, e ligação aérea, em alguns casos, e a maioria das vezes ligação através do transporte aquaviário. Aqui nós temos um mapa de transporte aquaviário no Brasil. Então, se você for reparar, né, as linhas marcadas de azul mais forte são as regiões onde você tem o transporte aquaviário dentro das nossas bacias hidrográficas. A região amazônica se destaca, né? Então você pode ir do Acre até Belém por transporte aquaviário aí. Tem aqui toda a bacia do Rio da Prata, né? Pegando desde São Paulo pelo Tietê e o Rio São Francisco, né? Aqui a bacia do Rio Araguaia ali, né? E aqui tem Rio Paraíba do Sul, é o Rio Paraíba do Sul. Eu nunca vi transporte de passageiros nem de carga no Rio Paraíba do Sul. Só vejo gente se afogando no Rio Paraíba do Sul, né? Mano, você tem demência? Acaba sendo aí. Então, gente, olha só. Encerramos a nossa terceira aula deste bimestre, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário lá que eu depois respondo. Até a próxima!